Quando eu era moleque, junto com os primeiros desenhos japoneses que vi na TV aberta, eis que minha família traz pra casa um filme um tanto diferente, sobre um garoto que almeja ser um piloto de corrida de sucesso. Dentre os trancos e barrancos dos acontecimentos, o seu nome era Super Grand Prix. O pessoal daqui sempre teve um gosto peculiar com coisas voltadas ao automobilismo, e nas mídias visuais, isso era ainda mais nítido. Apesar de eu não compartilhar o gosto na mesma intensidade, confesso que parte do interesse que eu tenho por isso é por conta de minha infância. Não nego que F-Zero é minha franquia de jogos favorita e que fiz questão de maratonar todas as temporadas de Initial D com muita determinação, mesmo sendo obras e jogos que nem todos entendam seu brilho, talvez por ser muito específico ou por ser considerado algum tipo de esporte. E bem, a partir daí eu... Espera, pra onde que eu tô indo? Ok, deixa eu voltar na minha linha de raciocínio. Mas Kael, o que um filme de corrida antigo tem a ver com o vídeo de hoje? É simples. Considerando este filme e um outro DVD que ganhei mais ou menos na mesma época, na qual continha vários episódios de uma das versões de Time Bokan, ambas sendo animações consideradas bem antigas, mesmo para a época em que eu assisti, descobri que o filme de corrida maneiro, na verdade, é uma super mega compilação de um anime de 44 episódios, com o nome de Arrow Emblem Grand Prix no Taka, onde o contexto dos personagens e suas motivações são completamente diferentes. Eu fiquei bem assustado ao ver que minha infância havia sido perdida. Tá, esse termo é bem bosta. E que na verdade, o que via quando criança nada mais era que uma versão compilada e super modificada de uma versão ocidental. Benditos sejam, né? E fizeram uma muvucaiada maluca para americanizar toda a animação. Tudo bem, a compilação não é exatamente em cima do anime inteiro. Pelo que pude pesquisar, ele chega até o 10º episódio. Eu relacionaria este evento com os Power Rangers e sua sabanização em relação aos Super Sentais, na qual eles usaram de adaptação. E agora sim, tendo isso em vista e olhando pra trás, existe um histórico bem zoado de como o pessoal do Tio Sam tinha que americanizar uma cacetada de coisa que tinha lá fora por sei lá qual motivo. Eu não vou entrar em mérito para analisar de perto se essas versões americanizadas ainda poderiam ser aproveitáveis ou não, ou julgar isso como um argumento para xingar ainda mais do que já xingo os princípios dos estadunidenses. Até porque eu tenho aqui um contra-argumento, e ele se chama Megazone 23. Se você não conhece Megazone 23, não se preocupe. Se você acompanhando aqueles perfis de Twitter que postam aqueles gifs de animes aesthetics dos anos 80, talvez você não saiba, mas provavelmente eles pertencem à série que irei abordar hoje. Se eu fosse resumir rapidamente, Megazone 23 é um dos picos mais altos da estética oitentista que podia se ter naquele tempo. Por um lado, eu tenho um grande apego nas coisas em que ele quer tratar em todo o seu contexto social e em como eles conseguem transmitir isso, mas por outro, todos os seus bilhões de problemas de produção e malabarismos para entregar algo minimamente assistível me cativa ainda mais. Tudo começa com um simples garoto, Yahagi Shogo, e seu grupo de amigos curtindo o dia, em suas vidas cheias de juventude, adentro dos anos 80, uma das épocas mais pacíficas que o mundo já passou e o tempo em que as pessoas exigiam e aproveitavam um tanto mais de liberdade. Isso de acordo com o anime, o protagonista vadiando com sua moto e simplesmente vivendo a cada dia da forma mais divertida que eles encontravam. E até aí tá tudo bem. Cada um de seus amigos apresentam até que uma certa independência, tal qual a época queria enfatizar. Todos ali com seus objetivos e até sonhos de carreiras. É uma energia bem massa os primeiros momentos dessa série. E bem, obviamente se fosse puramente só isso, Megazone 23 não existiria. A maluquice não demora para brotar na frente do jovem motoqueiro, que acaba se envolvendo em projetos militares secretos, uma moto que se transforma em um robô gigante e uma conspiração que guarda revelações absurdas para a vida de todos que vivem na cidade de Tóquio, onde Shogo vive. Digamos que a vida dele vira de cabeça para baixo, igual é com todas as coisas que ele acreditava, seja dentro do roteiro do anime, quanto fora em sua produção embrulhada, rasgada, reciclada, reescrita e com toneladas de confusões. Até o dia de seu lançamento, em 9 de março de 1985, um turbilhão de desastres aconteceu até Megazone 23 ser lançado em sua versão final. Primeiramente projetado para ser uma série de TV com 2 episódios e com uma staff bem poderosa, por parte dela ter participado não só em Macross, como também no Do You Remember Love, uma recontagem de vários eventos da série com uma animação majestosa. Destaque para o character designer Haruhiko Mikimoto, com seus personagens de cabelos estupidamente volumosos e cheios de detalhes.
que replica nas expressões faciais sutis e desenhos de personagens femininas que exala atitude e beleza. Se tem alguém na qual eu possa culpar por eu gostar tanto de personagens de cabelo verde, Mikimoto é o cara. E bem, não só o staff de Macross que eles compartilhavam, mas também várias características como o Mecha Transformer, em que aqui ao invés de ser um avião que se transforma, sendo uma moto tendo essa mesma função. E o aspecto de uma idol ser a chave principal para a conclusão dos eventos mais importantes da obra. Existe uma certa reciclagem em alguns pontos, mas eu posso garantir que Megazone 23 é diferente o suficiente, principalmente em algumas mensagens e plot twists. A ambição que o pessoal queria trazer neste novo projeto é bem presente, ainda mais quando isso se mostra até nos storyboards e frames ainda não finalizados, com um detalhamento bem acima do que uma série televisiva era capaz de produzir. E a Fuji TV, vendo essa ambição, obviamente decidiu cancelar o contrato com o estúdio, porque é assim que funciona e sempre funcionou. Anime sendo alvos de eternos problemas de produção, com gente se matando para entregar o produto finalizado. Quando é pra TV, toda cautela para manter a sanidade de seus funcionários é pouco. O que acontece hoje em dia era exatamente o que acontecia diversas vezes em obras daquela época. Projetos sendo cancelados antes dos seus episódios finais, problemas claros de ritmo, precisando prolongar sua história, fazendo com que arrastem sem motivo aparente seu enredo em mensagens, episódios quase morrendo com dificuldades nos in-betweens e etc. E o problema de Megazone 23 foi ter um projeto grandioso ser cancelado com boa parte da animação em seus estágios finais. Não contentes com isso, mesmo não tendo alguém para arcar com a transmissão da série, decidiram optar para os home videos, compilando a parte da ideia original que eles tinham para episódios em OVA de maior duração, o que eram normalmente usados para projetos de retransmissão, compilatórios da transmissão original ou até especiais que não precisariam de seguir as normas impostas em uma rede de televisão. Megazone 23 vinha para colocar tudo que eles conseguiram desenvolver até então em um grande episódio de 1h30, praticamente um filme. Além da liberdade um pouco maior com o cronograma, podiam também ser mais livres e colocar a merda que eles quiserem, e isso inclui violência gratuita e cenas de nudez. É porque é claro que vai ter, e da forma mais besta possível. E para surpresa de todos os envolvidos, Megazone 23 fez um sucesso maior do que eles imaginavam. Sucesso este que transformou a mídia dos OVAs ser vista por muito mais gente, se tornando um dos grandes pioneiros para a popularização dessa mídia alternativa. E olha, este sucesso foi bem justo para eles, porque Megazone 23 Parte 1 é de fato um bom OVA. Toda a energia jovial que ele trazia, a animação insanamente boa com cenários mega detalhados e personagens bem carismáticos em seus visuais, davam uma primeira impressão muito boa. Além disso, tem uma premissa grandiosa, com um plot cheio de revelações dignas de um Matrix, isso com quase 15 anos de diferença, e uma série de eventos que mudam cada vez mais a vida tranquila que todos tinham. A expectativa para a parte 2 era de um desfecho bem interessante dos assuntos que a primeira parte iniciou, e no ano seguinte, Megazone 23 Parte 2 aparece nas prateleiras e... Quem é esse cara? Cadê o elenco? Quem é essa garota? Não, peraí. Você era que tinha o cabelo verde? Não. Ok, acho que isso aqui merece uma explicação. Primeiro, o que baralhos aconteceu com todo mundo? O que fica bem fácil de identificar inicialmente é que todo o design, tanto dos personagens quanto dos cenários, tem sido alterado de forma estupidamente brusca. Em termos de enredo, o tempo se passa entre as duas partes e, se pensar dessa forma, chega a ser até que entendível. Os backgrounds foram construídos de um jeito bem mais sujo, deixando de ter uma estética bem referenciada com Macross para algo que seria visto em Warriors. E isso também influenciou no visual dos personagens, com um traço bem mais realista, quase americano, e com uma identidade marginal ainda mais carregada. Agora, em termos de produção, o estúdio estava sofrendo umas tretas bem complicadas com outros projetos, e este evento resultou em boa parte da staff que brilhou na parte 1 não ter retornado para a segunda. E isso envolvia a galera de mais peso, como o próprio diretor e o character design, dando este papel para um outro chamado Yasuomi Umetsu. E aqui eu poderia ser aquele típico imbecil que ataca as pessoas, mas eu prefiro entender as entrelinhas disso tudo e dar o mérito para o cara que teve o trabalho de ter de reconstruir o design de todos os principais do absoluto zero. Não julgo o cara, o trampo do artista é incrível e outros projetos como Kite entregam muito mais de seu brilho. Se tem alguém para jogar a culpa, seria a própria empresa que teve a brilhante ideia de chamar a pessoa para o mesmo cargo e esperar que ele simplesmente replique a aparência de todo mundo, sendo que seu traço é completamente diferente, resultando em uma grande pedra no sapato, tanto para quem assistiu a parte 2, quanto para quem produziu a parte 2. Nenhum pessoal da staff estava entendendo o porquê dessa mudança toda, e no fim, de nada adiantou a beleza das artes de Umetsu.
a confusão na nossa frente ainda era bem grande. Tanto que na primeira vez que eu assisti, senti um remorso tão grande que todos os acontecimentos até o fim deste episódio passaram despercebido pra mim, porque eu ainda estava encucado com o design de todo mundo. Tá, pelo menos a Ivy, ó grande diva maravilhosa de cabelo enorme, não mudou quase nada. Isso eu agradeço eternamente. Mas imagino que, novamente, foi decisão da produção, já que especificamente ela, na parte 1, foi desenhada por outra pessoa. É como se o cabelo verde fabuloso da outra garota tivesse sido passado para a peça principal da história. Agora, se não for considerar a mudança insana que os personagens sofreram, considero que a parte 2 não é só tão boa em seus eventos quanto a primeira, mas que em alguns aspectos até ultrapassa em qualidade e impacto. Ok, problemas de animação na segunda parte são fáceis de se identificar, como algumas cenas mal finalizadas e várias coisas que o plot entrega ou são descartados na mesma hora ou nem dão uma importância final de várias coisas que eles acabaram deixando pra lá. Mas por outro lado, por ser considerado uma conclusão para a história do protagonista e derivados, algumas pontas se fecham de forma magnífica. Dou destaque para uma certa conversa entre Shogo e Ivy e na energia do companheirismo dos amigos do personagem que dura até o fim. Um grupo de vândalos contra o sistema bem casca grossa, um mais excêntrico que outro e que, apesar de serem bem secundários, são bem importantes para a construção da mensagem que querem passar. E os cenários são ainda mais detalhados que antes. A vibe que a parte 2 tem é até mais impactante e interessante que a primeira, e isso eu não nego. A conclusão também não deixa a desejar. Ela é satisfatória, pois, pelo menos, os conflitos primários ficam bem fechados. Megazone 23 parte 2 é com certeza bem desconfortável e até compartilha do mesmo gore gratuito e cenas de nudez descartáveis em um nível ainda mais intenso e desnecessário. Mas tem seus méritos, não considero uma parte ruim. Ela é sim bem prejudicada em vários ângulos, porém isso não tira o brilho principal que ele quer mostrar. No final das contas, curiosamente, o segundo OVA também vendeu horrores. E olha, por mim, terminava por aqui. Eu, assistindo pela segunda vez, me senti bem mais satisfeito. Mas chega 1989 e uma parte 3 é lançada. É engraçado chegar até aqui e ficar falando com vocês como se eu fosse alguém que viveu naquela época e naquele país. E obviamente esse não é o caso. Antes de falar da parte 3, fico em dúvida quanto à credibilidade de minha pessoa vir aqui e catalogar coisas que estão bem além de minha época. Me preocupo com isso, pois os tiozões mais tradicionais podem me julgar usando o fato de eu ser bem mais novo que eles, usando este argumento para poderem me criticar e principalmente caçoar do meu jeito de analisar, já que eu não gosto de considerar ou usar o termo envelhecer de qualquer jeito para frisar as coisas na qual eu não considero certas, eticamente e moralmente falando, independente se são coisas normais pelo seu tempo ou época. Às vezes coisas assim passam na minha cabeça para possíveis xingamentos que eu possa receber, e no fim, a minha resposta não vai mudar. As formas de pensar de antigamente serem hoje em dia alvos de repúdio, eu não acho que fazem com que isso seja motivo nem para colocar o escudo nostálgico e nem para colocar a coisa em um julgamento que a expurgaria para os confins do inferno e que deve ser esquecido por toda a eternidade. Sendo certo ou não, ou eu achando certo ou não, o mais importante aqui, acima de qualquer besteira fetichista ou idealismo distorcido, deve ser catalogado e repassado para gerações futuras sim. O momento em que tudo foi ignorado ou endeusado de forma extrema, tudo iria se repetir de forma tão grotesca quanto antigamente. E Megazone 23, no final das contas, é uma série de acontecimentos imprevisíveis na qual faz a série ser o que ela é, seja por bem ou por mal. Olhar para trás e ver tanto os seus acertos quanto os seus erros servem como um grande exemplo para alguém poder criar uma coisa acima de suas capacidades, seja em um projeto ou na própria vida. Mas enfim, peço desculpas pelo assunto que me veio do nada, um grande dedo do meio para os justiceiros cegos e conservadores e bora falar da parte 3. Diante a todos os problemas aparentemente finalmente resolvidos, agora o estúdio e seus funcionários provavelmente estariam livres de Megazone e poderiam seguir em frente com seus projetos futuros. Não é? Obviamente que não. Vamos lá, né, gente? Estamos falando de uma empresa, e uma empresa precisa vender e produzir. Quanto mais projetos são feitos ao mesmo tempo e funcionários se ferram por causa disso, melhor. Então eles não perderam tempo e abusaram do sucesso, de certa forma imprevisível, e correram atrás para lançar a terceira parte. E olha como correram, hein? Se desprendendo quase que completamente com a conclusão dada no que ocorreu no passado, séculos se passam e agora a cidade tem uma vibe mais futurista, com toda aquela estética maneira que dá pra se encontrar em obras de cyberpunk. Computadores e jogos virtuais estão em toda parte e o novo protagonista é um hacker. A partir dessa premissa, praticamente tudo se repete, e não digo isso pelo mau sentido, mas o que eu quero dizer é que o grupinho jovem que gosta de sair por aí fazendo arruaça e curtindo a vida ainda está de pé. Eiji Takanaka e seus amigos vivendo adoidado pela grande cidade de Eden, burlando sistemas aos pouquinhos aqui ou ali, conhecendo uma garota genérica para servir de pai e por aí vai. As semelhanças são até que grandes. São mundo um bocado do contexto cultural com
pessoal que vive por lá. E, novamente, não demora para assuntos mais conturbados surgirem, começando com esta grande utopia a ter seus ideais, e que nem todos concordam, e cidadãos que decidem se deslocar do sistema, que registra todos os dados de cada um, escalonando com a Eve estar escondida e presa por algum motivo, e outras coisas envolvendo conflitos entre agentes secretos e crackers que querem destruir o sistema, revelando umas tretas mal resolvidas no final da segunda parte. Dá pra se dizer que o que é interessante eles reciclaram, mas infelizmente nem tudo isso é o suficiente para eu considerar a parte 3 realmente essencial. Lembra quando saiu aquele Yoshi's Island pro 3DS que dão uma desculpa estúpida, só para que isso gere novamente uma aventura que tentasse seguir os mesmos passos do seu irmão mais velho que consolidou a coisa toda? Foi mal, pessoal, esse foi o único exemplo que apareceu na minha cabeça. Em Megazona 23 parte 3, acontece a mesma coisa. Não vou dar spoilers específicos, mas considere que boa parte da conclusão da parte 2, no final das contas, é quase que completamente jogada no lixo, tanto o futuro da humanidade, quanto as mensagens ali expostas. E infelizmente isso faz com que muito do que o enredo constrói, após uma certa revelação, soar totalmente forçada, e tudo acaba terminando como se a parte 3 fosse um grande morro que apareceu do nada só para prolongar a conclusão antes mostrada. Por conta disso, eu não sou muito fã do rumo que isso levou. Ela ficou descaradamente projetada para ser mais uma forma de ganhar grana que se provou fácil de ser obtida. Eu não vou tirar no mérito da produção, que novamente se ferrou de formas bem preocupantes. Dentre a coleção bem grande de cenas insanamente bonitas e donas de gifs que se encontram por aí nos perfis de Twitter que disse anteriormente, é mega evidente os vários erros grotescamente expostos. Diversos quadros com frames ridiculamente cortados sem a finalização aparecem como se fossem sustos, e isso é resultado de uma provável produção que se mostrou problemática mais uma vez. E um outro ponto que comprova ainda mais isso foi de dividirem a parte 3 em 2 episódios, de 50 minutos cada, para que pelo menos a metade pudesse ser minimamente finalizada, tanto que no segundo episódio ainda tem os mesmos problemas de animação. Isso é uma parada que realmente me deixa triste, pelo pessoal que deve ter perdido a alma para entregar o seu produto, mas pelo menos todo o visual, trilha sonora, a Eve e até o design de personagens que, como existe essa passagem de tempo grande, poder ter uma liberdade maior e isso gerar designs bem bonitos para todo mundo, não tenho o que criticar aqui. O negócio é aproveitar aquilo que eles conseguiram fazer de legal em toda a estética maneiríssima que a parte 3 conseguiu trazer. Agora sim, depois de toda essa muvuca que foi a produção do anime de Megazone 23, o estúdio responsável finalmente sossegou o facho e foi se preocupar em outras coisas por um bom tempo. Quando eu comecei a escrever esse roteiro, eu queria mostrar que nem só os americanos fazem cagadas destruindo ideias iniciais, compactando e mudando quase tudo para trazer as coisas para a terra deles, porque isso acontece com uma certa frequência no Japão, e queria usar o Megazone 23 como exemplo de contra-argumento, mas basta pensar de forma lógica e pesquisar um pouquinho que isso tudo cai por terra, porque a diferença é que no ocidente, ao invés de mudar tudo por conta de imprevistos, eles mudaram porque queriam e que se achavam os donos do mundo. Depois da equipe original de Megazone 23 surtar de tantos problemas de produção, foi a vez dos americanos inventarem ainda mais ideias geniais ao trazer a série pra cá, e pior do que compilar parte dos episódios de Arrow Emblem em um filme de 1h30, eles fizeram a pachorra de pegar Megazone 23 e Southern Cross e embrulhar tudo como se fosse uma coisa só para um filme. Imagina a dor de cabeça dos envolvidos e o nível de demência para quem teve essa ideia. Eu não faço a menor ideia de qual é a recepção do público americano assistindo Robotech The Movie, o nome que ficou para eles. Provavelmente alguns devem ter uma certa nostalgia ou algum apreço com a adaptação Frankenstein que fizeram, mas o que é inegável são as inconsistências enormes, mesmo eles mudando completamente o contexto de ambas as séries. E imagina que eles queriam ainda colocar referências a Macross dentro de toda essa megazona? Seria o caso se não fosse os japoneses impedindo pelo menos isso para não gerar confusão. Ainda bem, né? Ok, agora sem mais interrupções, Megazone 23 pôde finalmente descansar em paz. Ele teve o seu legado e sua importância não foi esquecida. Desde serem um dos grandes responsáveis para o boom dos OVAs e até entrar em assuntos pertinentes que retornariam nos anos seguintes, em obras como Matrix, Akira e até possivelmente Phantasy Star Online 2, juntando toda essa estética meio suja e sem limites de uma manifestação histórica dentro de seu país de origem, deixando à tona todo um subtexto no choque de gerações entre os personagens principais e a sociedade. Nos anos que se passaram, mesmo que descansando, a obra foi referenciada uma vez ou outra, como por exemplo em aparições do protagonista e seu Mecha Garland na série Super Robot Wars. Além disso, Megazone 23 teve um jogo próprio, que saiu para PS3. Infelizmente não consegui jogar por não saber japonês, a única língua na qual eu achei o game, mas pelo que eu pesquisei por aí, aparentemente a história conta uma versão alternativa da continuação da parte 1, misturando elementos de visual novel, RPG e customização de mecha. Pelos trailers que estão na internet, eu achei ele bem curioso. Seria muito massa se eu pudesse jogar ele algum dia.
dia. E por fim, e não menos importante, alguém por lá decidiu que Megazone 23 já tinha descansado demais, e como parte da comemoração dos 30 anos do estúdio Ike, o responsável pela produção da série, iniciaram uma campanha de financiamento para 2 projetos, uma para refazerem as 2 primeiras partes da série e uma outra de uma continuação, com um novo elenco e uma outra época. E aí meu lado de fã nojento não teve como não ficar extremamente feliz com essa notícia. A campanha aparentemente deu certo, e a única coisa que me preocupa é a provável dificuldade que eles teriam caso queiram replicar toda a estética dos anos 80 que atualmente está praticamente perdida. E também porque este anúncio, que já mostrou alguns designs e revelou alguns membros da staff, aconteceu já tem uns 2 anos. Daí só me vem 2 coisas na minha cabeça. Ou eles estão realmente fazendo algo bem ambicioso, ou eles, sem surpresa alguma, estão tendo problemas de produção. E dessa vez provavelmente por causa da pandemia. Mas uma coisa é clara, que estes novos projetos em algum dia vão sair. Ou é isso, ou eu já consigo imaginar a quantidade de gente que vão ameaçar de morte os envolvidos por ajudarem com seus dinheiros em um projeto que no fim das contas não iria existir. O importante a se considerar é que, tanto hoje em dia quanto antigamente, as pessoas se envolveram o tempo todo com gestões falhas e perturbadas. A quantidade de projetos com premissas incríveis que enfrentam problemas impossíveis de se resolver, seja nas toneladas de OVAs problemáticos que surgiram naquele tempo e nos diversos estúdios atuais responsáveis pelas condições de orçamento, cronograma e ambiente precários para com o pessoal que está realmente botando a mão na massa. Ao invés de sair atacando problemas de uma animação, eu prefiro torcer para que pelo menos quem está lá dentro está com uma condição física e psicológica saudável. De qualquer forma, até lá, irei esperar pacientemente para que, se Padoca quiser, estes projetos novos não só façam jus ao que a obra pôde trazer, como conseguir ultrapassar Megazone 23 original. Uma obra que, sendo boa ou não, eu gostando de certas coisas e não gostando de outras, está guardada comigo, seja pelo contexto social, pelos mechas maneiros, pelas reviravoltas que deixa tudo de cabeça para baixo, pela representação do choque de gerações, pela toda a estética incrível que cada parte conseguiu atingir individualmente, e não menos importante, pelo meu gosto por idols virtuais e garotas de cabelo verde.